Três. Vamos começar mais um podcast da Ecoar. Vocês não vão acreditar com quem eu tô aqui hoje. Sempre eu falo isso, hein? Mas hoje é verdade, viu? O cara é nota 1000. E aqui, vocês vão ver que história linda. Eu vou chamar a vinheta, não vou falar nada. Ah, esqueci, rapaz. Vocês viram aqui na claquete. É o João mesmo, é o professor João. Lá do Superar, vai ser incrível. Então, vou chamar a vinheta e vamos começar esse bate-papo muito legal. E aí nós vamos abrir a câmera aqui para vocês verem o João do jeito que eu estou vendo. Um abraço, roda a vinheta para mim. Voltando! Agora, João, muito obrigado, meu irmão. Toca aqui. Oi, irmão. Fiquei feliz demais de você ter vindo, senhor. Eu achei que você não ia aceitar esse convite, uma correria louca que é a sua vida. Jamais, jamais. É correria, mas é aquele, né? Para os amigos a gente sempre tem um tempo. Obrigado, João. Sempre tem. Obrigado. Ó, e nós nos conhecemos, eu vou começar assim, galera. Nós nos conhecemos no Superar. Para quem não conhece o Superar, eu sou um pai atípico, né, João? O João conhece a turma, João conhece o Matheus, a Jennifer. E o que acontece? Um dia, em algum lugar, nem me lembro mais, alguém me indicou o Superar. Falou assim, não, rapaz, você não vai acreditar o trabalho que eles fazem. É um trabalho maravilhoso com criança atípica. Tem piscina, tem futebol, tem judô, tem... Eu vou deixar ele falar melhor, que ele tem mais propriedade e mesmo assim é tanta coisa que ele vai acabar esquecendo. Mas o que acontece? Estive lá, me receberam muito bem, mas como sempre, o João vai falar sobre isso também. Gente, faltava vaga, né, João? Porque, graças a Deus, eles fazem um atendimento tão bonito e com tanta propriedade e experiência que depois que a criança entra, é difícil sair, que a gente vai vendo como ela vai ficando, a gente vai vendo as melhoras, a gente vai também interagindo com a turma, o ambiente lá é um ambiente mágico, né? É muito gostoso. E aí lá eu tive o prazer de conhecer o João. Lá tem uma outra turma, uma galera toda que nós vamos falar um pouco deles, que são nota 1000 também. Mas hoje o João está aqui representando o Superar, e o Superar, ele tem muitas atividades bonitas que talvez você não conheça, vai ficar conhecendo através do João, mas eu estou contando como eu conheci o João. Porque é o seguinte, a turma de casa já mandaram mensagem, eu sempre faço um esquenta aqui, o que acontece? E falo quem vai estar vindo, quem vai estar aqui comigo. E quando eu perguntei, eles falaram assim, ó, já começa a perguntar, o João, de onde? Ah, o João professor de quê? Aí eu até perguntei nos bastidores, eu falei, João, a vida toda foi com esporte, né, João? Minha vida inteira, eu comecei no esporte através das brincadeiras, quando eu era criança, lógico. Depois, na escola, quando eu entrei lá no Ricardo Souza Cruz, não tinha educação física para educação para o primário. Sim. Na minha época era o primário. Uhum. E um dia, um professor de educação física dos meninos do ginásio, ele resolveu fazer uma brincadeira com a gente, né? Aí eu falei assim, eu vou ser igual esse cara aí. Que legal. E eu comentei com a minha professora, na época. Aí ela olhou assim pra mim. Professor de educação física? Tá com nada, né? Mas isso ficou na minha cabeça. Daí, rapaz, Fernando, eu fui estudar no Colégio Marconi. Eu entrei lá na 5ª série. E lá tinha um time de profissionais, professor Roberto Mauro, professor Pinho, professor Adilson Ramires Tassara. Só águia. Eu fico assim, até emocionado, né? Sim. De falar o nome dessas pessoas, né? Que foram muito importantes e são, para mim, são profissionais que dignificaram, sabe, a nossa área. E eu já tinha me espelhado daquele professor que, me falha a memória, eu era uma criança. Depois eu me espelhei nestes, né, que eu encontrei no colégio. E lá no Colégio Marconi, eu entrei para a equipe de atletismo. O professor Adilson, eu era corredor. Não parece, não. Mas eu era corredor de 100, 200 metros.
e salto em distância. Que E isso, fazia João, também que legal. revezamento, 4 por 100, 4 por 400. Pô, louco, é. Ali, no Marconi, na verdade é o seguinte, eu entrei na 5ª série, mas o atletismo chegou na minha vida quando eu estava na 7ª série. Ou seja, da 7ª série ao 3º ano, eu fui atleta escolar. Por isso que eu gosto muito de jogos escolares. Sim. Eu acho que uma política nacional, dentro da política nacional de esportes, nós temos que incentivar mais o esporte nas escolas e para as escolas. Que legal. Bem, dali eu fui atleta do Atlético. É mesmo? Porque eu era campeão escolar e eu fui convidado. Então eu treinava no Atlético e treinava na escola. Competia quando era jogos escolares pela escola e quando era campeonato de clubes pelo Atlético, chegando inclusive às seleções. Que isso, rapaz. Sério, que rapaz, legal. já fiz Tem final bagagem aí demais, hein? já fiz final de campeonato brasileiro com o Robson Caetano, rapaz. É mesmo? Já. Que isso, rapaz. Entendeu? Eu treinava na mesma época do João da Mata, quando o João da Mata foi campeão da São Silvestre. Ou seja, eu tive uma vida como atleta Sim. muito feliz, muito gostosa. Então, assim, o esporte, eu posso dizer que ele está na minha vida. Ele não faz parte. Sim. Ele está na minha vida. Né? Em diversos níveis, diversos locais. E aí eu fui para a faculdade. Lógico, eu queria ser professor de educação física. Que bacana, rapaz. E interessante é que meu pai, assim, achava muito bacana, né? Eu ia perguntar, mas seu pai também era um atleta? O meu pai foi, rapaz. O meu pai foi jogador de futebol amador. Então... Papai morou ali em Santa Teresa. Sim. Então, ele e o meu tio Zeca, eles jogaram naqueles times amadores, todos ali, todos na época deles. Que legal. Entendeu? Aí, papai, quando ele foi trabalhar na UFMG, ele era lá da Escola de Engenharia. E tinha campeonato, não é? Naquela época tinha campeonato de funcionários, ele jogava pelo time da engenharia. Então tá no sangue mesmo. No sangue, não. Isso aí não tem como, sabe? E na faculdade, eu representei Minas Gerais nos Jogos Universitários também. Só que aí minha carreira acabou como atleta. Sério? Porque é o seguinte, meu amigo, ou você é atleta ou você é um profissional da área. Sim. Nosso país não é como em outros países que você consegue estudar e consegue continuar a sua vida de atleta. Sim. É um ou outro. Ainda falta mais de investimento mesmo. Total, falta de uma política para isso, direcionada, falta de gente conversar e agir de uma forma mais séria, né? Sempre tem outros interesses. Sim. Então, uma coisa da minha época para cá, ela melhorou, mas já está melhor, né? Eu já dormi, eu converso com alguns amigos, falei assim, olha, nós já dormimos muito em chão de escola e comemos muito pão com salame. Imagino. E hoje a turma está dormindo ainda em chão de escola e comendo pão com salame. Ó pra você ver. Sabe? Melhorou muito pouco, né? Muito pouco. Mas tem melhorado. E é falta de investimento mesmo do nosso governo, né? Não tem uma política, eu creio que é uma falta de política mesmo, falta de seriedade, sim, de assentar. Porque o dinheiro tem. Sim. Mas não chega lá na ponta, na, sim, raiz. Entende? Tem o dinheiro, mas assim, cerca de 70% ele é investido em seleções. E não é investido na base. A gestão que é mal feita. Mesmo. Muito mal feita. Apesar de que quem faz a seleção é a base. Se você não tem uma base bem trabalhada, você não tem um alto rendimento que vai fazer frente às potências esportivas. De uma maneira simples, é fácil de entender. Não é? Né?
Porque é da base mesmo. É na base. Nossa. Mas o grosso do dinheiro, ele é usado lá. Por exemplo, você sabe quantos jogadores de futebol profissional ganham mais que 3 salários mínimos? Não, eu não sei. Mas você sabe que o Hulk ganha mais de 1 milhão, o Gabigol... Sim, esses não aí são os top. Isso você realmente sabe. ganham muito mais, Ou seja, o dinheiro vai para essa casta, vai ali, para aquele grupinho que deve Seleto ser o ali. quê? 1%. Por aí, verdade. Quantos clubes de futebol profissional? Estou falando de futebol profissional porque todo Sim. mundo consegue visualizar bem. Isso, é o nosso tradicional, né? Ontem terminou, né? Esses dias terminou o Campeonato Paulista. Acho que foi o último grande campeonato que terminou. Então vamos pegar. Quando termina um campeonato regional, igual o Mineiro, quantos clubes fecham as portas? Só vai abrindo que vem. Não tem mais Não competição consegue se para turma. manter, né? E aí, quantos jogadores ficam sem emprego? Quantos professores, treinadores ficam sem emprego? Massagista e etc. Quantas famílias Sim, ficam sem o seu ganha-pão? é verdade. Não E é? aí eles têm que rebolar aí fora. Agora, quando a seleção brasileira vai jogar, aí o pessoal fica no spa, come num prato de ouro. Não é verdade? Viagem só de avião, pra lá e pra cá. Não estou falando que o pessoal não merece. Sim, Não, sim, não é isso. sim, Mas também tem que ter um olhar nos demais. sim. Mas continuando. Desculpa, eu sou assim, eu passo de um assunto para bom outro. demais. Cheguei na faculdade, rapaz, e eu entrei em 1986, no primeiro semestre de 86. Federal. Na Federal. Porque antigamente era federal só. Era a Então você ralou única, demais, hein? a única. E foi assim muito interessante. Os meus primeiros. Pouca gente sabe disso. Quando eu cheguei na minha primeira semana, Fernando, cheguei lá, conhecia uma pessoa ou outra, porque alguns já eram do atletismo, tudo. Outros a gente estudou junto, né? Mas eu olhava, fiquei espantado nos primeiros dias, cara. Eu olhava assim e falava assim, cadê os pretos aqui dentro? Cadê a negrada? Sério, rapaz. Meus conterrâneos. Cadê a turma? Foi assim um baque, sabe? Sim, sim. Eu já sabia que seria quase ninguém. Né? Sabia que eu ia ser um dos raros. Atípico. Eu era atípico ali. Você olhou e estranhou. Imagina eles. Estranhei. Mas é o seguinte, cara. Eu caí numa turma de pessoas maravilhindas. Graças e a Deus. ótimas e tudo. Então, assim, eu não tive nada, problema assim de preconceito, de discriminação. Muito antes, pelo contrário, bicho. Sabe? Foi muito legal. Eu falo com muito carinho dos meus colegas, sabe? Ali em 86. Não é porque eu era diferente. Não, nada disso. Sim, Todo sim. mundo ali, bacana demais ali. E com alguns tem contato até hoje, sabe? Sim. Até hoje. Muito bacana. Inclusive, a última festa da nossa turma que teve foi, inclusive, na minha casa. Que legal. Na minha Ô, João, casa. e com muita ralação, né? Porque eu tô falando isso aqui, eu vou ter dar ênfase nisso, porque meu avô trabalhou na Universidade Federal e, por coincidência, talvez era até conhecido do seu pai, porque ele trabalhou também na engenharia, porque tem o prédio, né, da engenharia, né? Isso. Ele trabalhou também, e ele comentava com a gente. E, às vezes, como eu, às vezes, ajudava ele em algum serviço que sempre, né, a gente que é mais simples, assim, tem um serviço fixo, mas, às vezes, ele pegava uns bicos por fora, ele era um bom pedreiro, e levava a gente, né, que antigamente colocava os meninos para ralar, né? Não é igual hoje, não. Não. Fica protegendo Hoje não a meninada. pode. Não pode, não. Fica protegendo. Hoje o ECA não deixa. E aí, o que acontece? Ele levava a gente. E ele ficava só falando, ó, não, vocês têm que preocupar em aprender uma profissão. Ele queria que aprendesse a profissão dele, por quê? Porque aquilo é lugar de rico. Então, assim, é o que eu estou comentando. A Federal era lugar para rico.
Era a única faculdade, Era pelo a menos de única. educação física Não, era a mas única. era. Não tinha particular, não tinha esses Não. cursos assim. Começou a surgir, é bem Não, próximo. não, É bem pra cá. próximo agora, que tem faculdade para todo lado, de medicina, de tudo. E a federal ainda continua, né? Mas assim, era elitizada mesmo, né? Muito, Era elitizada. muito. Então Quando- você ralou demais para Não, entrar para ali, eu hein? passar, foi graças à base que eu tive, Sim. familiar, primeira família, Sim, entendeu? Eu tive uma base familiar sólida, graças a Deus. sabe? Por parte dos meus pais, dos meus tios. Isso aí eu não nego. Começa aí. Depois eu tive uma base legal de escola pública, no Ricardo Souza Cruz e no Colégio Marconi. Eu sempre estudei em escola pública. Depois Sim. eu fui para a federal, que é pública. Sim, Então, por isso que eu acredito tanto no ensino no público, ensino público. de qualidade. Sim. Para todos. Uma coisa Sim. universal. Bem, quando terminou o primeiro semestre de 86, eu me inscrevi no programa de estágio da Prefeitura de Belo Horizonte. Olha que coincidência. E eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Esportes, É mesmo? onde eu trabalho hoje. Olha. E, começando em agosto, quem que era o meu orientador? O meu ex-treinador do Atlético, o professor João Batista da Silva Coutinho. Que legal. Fui trabalhar com ele. Que show. Fui trabalhar com ele, eu era o estagiário do Coutinho. No finalzinho de agosto, início de setembro, apareceu lá na Esportes um grupo de cegos pedindo algum professor da prefeitura para ser o treinador deles de atletismo. No final de setembro, início de outubro, ninguém quis ir, nenhum dos professores. Primeiro que em um mês você não monta equipe de atletismo nenhum. Muito não, grande, não né? monta. Segundo, cego, Sim. isso não existia. Eu não tinha dinâmica Não, pra não, aquilo. nem sabia. Mas eu ainda treinava. Estava no meu primeiro período ali e tudo. O Coutinho falou, João, você tem que ir para a pista treinar. Aproveita esse tempo depois do seu treino. E dá treino pro pessoal aí. Vai contar nas suas horas, tá ali mesmo, você vai ser bom. Cara, quando você é novo, eu tinha 21 anos, você não tá nem aí, né? Ah, não. Tá nem aí, você não mede, assim, consequência de nada, não. Ah, Falei, eu topo. E fui pra pista. Horário marcado, pessoal lá. Quando eu cheguei, eu pensei que fosse assim, a equipe. Falei, sério, cara, vai ter uma turminha lá. Devia ter mais ou menos uns 25. nossa. Tudo lá, e eles falando. Tô vendo aqui tanto de cego falando, rapaz, bengala, aquele negócio todo. Ai. Eu falei, meu Deus do Você céu, achou o que ia ser é só uns isso? 3? Não, rapaz. Equipe, mas... Bom, me apresentei, né? Eu sou o João Bernardo. Não, tudo bem e tal. O pessoal me recebeu muito bem e tudo. Eu falei, gente, é o seguinte... Como é que vai ser isso aí? Porque eu nunca... Aí foi minha primeira manota. Começou. Eu falei com eles assim, gente, é porque eu sempre trabalhei com gente. Comecei a ver, né? Já comecei bem. Mas a turma levou numa boa, entendeu? Sim, Esse sim, lá, cara, disse, não, sim. esse cara tá... Calma, tô calmo com ele aí. Eles começaram a me explicar, olha, na prova de 100 metros, porque antes você ficava a uma certa distância sim. e a pessoa ia sozinha, tipo eliminatória por tempo. Sim. Bem diferente de hoje. Não, totalmente diferente. Salto em distância. Eu falei, salto em distância? Como Eu assim? falei, mas cego? Como assim? Pô, mas como que cego vai saltar? Atletismo é corrida e tudo, né? E como é que vocês vão fazer? Como é que cego corre? Aí eles começaram com as pernas. Eles já me deram a tirada lá de trabalhar. Não, professor, o senhor fica do lado da caixa, da tábua, ou no final da caixa, a tábua é maior e tal. Porque o que acontece, ô Fernando? Na época tinha 3 categorias. O B1, que era aquele que não enxergava absolutamente nada. O B2 ainda tinha um resíduo de visão. Sim. E o B3, um resíduo e enxergava mais um pouquinho. Sim. Ou seja, o B3 era um cara... Pô, depois eu faço arremesso de peso. Eu falei, meu Deus do céu.
Arremesso de peso, o cara não tá enxergando nada, como é que vai Como pegar que o vai julgar peso? isso? Aí me explicou a prova, não, você posiciona assim e tal. Aí, rapaz, tinha um baixinho lá, magrinho, o divino, ele virou assim, ô professor, eu sou saltador, eu faço salto em altura. Eu falei, não, aí não, nada, salto em altura, como é que ele vai saber onde está o colchão, o sarrafo? Não pode. E assim, na verdade, eu tava vivendo um inferno ali, porque eu não, cara, eu não tava nada. Não, nunca vi isso. Esquece esse negócio de falar de Paralimpíada. Gente, esquece tudo. Era 86, gente. Hoje nós estamos em 2025. Verdade. Então, o quê? 40 anos atrás, né? 40 anos 40 anos atrás. 43. Não existia computador. Aqui, ó, não existia celular. Sabe? Tudo era prova nossa, era com caneta Bic, folha de papel maço. Quem tinha telefone era rico, aquele negócio todo. Era outro mundo, eu tô contando, parece que eu tô em outro planeta. É verdade. Aí, eu fui pra casa. Cheguei em casa. A química cerebral bagunçada, né? Não, total. E o treino era daí a 2 dias. Eu acho que começou numa segunda, depois acho que o treino era segunda, quarta e sexta, uma coisa assim, 3 dias. Eu falei, cara, eu tenho que bolar alguma coisa. E fui pra faculdade no outro dia cedo. Lá, um professor Pedro Américo Sobrinho. Ele era o professor de uma matéria chamada Esporte Adaptado. Ou seja, trabalhava com pessoa com deficiência. Já tinha essa matéria em 86 na Federal. Olha que legal. Eu procurei, falei, professor, olha, eu entrei agora, expliquei toda a situação. Aí ele falou assim, eu te conheço, porque eu sou do atletismo também, eu faço marcha atlética. Olha. Só que eu vou na... E eu já te vi correr. Que bom. Você é do Atlético, né? Ele, eu também sou. A gente começou a bater papo. Não, você é atleta do Coutinho, tudo, ele é meu amigo, tudo. Aqui, eu vou te falar uma coisa. Lá na biblioteca tem um texto e um livro. Olha só, nessa época, olha o que tinha. Um texto e um livro a respeito desse assunto. Cara, que loucura. Falei, tá. Mas o negócio não é esse, não. Preocupa com o texto e o livro, não. Você entrou aqui para ser treinador de atletismo, né? Você veio do atletismo? Você quer ir um dia para a Olimpíada, né? Como treinador? O negócio é o seguinte, eu quero ver se você é bom mesmo. Eu quero ver você treinar cego. Nossa, olha o desafio. Bicho, aquilo me deu exatamente. Olha o desafio. Eu fui desafiado. E quando eu sou desafiado, malandro... Fica louco. Aquilo. Ai. Eu fui embora para casa e só ficava pensando que aquele homem me desafiou. Quero ver se é bom mesmo. Aí eu pedi o Divino Espírito Santo para me iluminar. Amém. Peguei um papelinho e comecei a criar estratégia. Escrever, com esse assim, bom, o outro é B3 e tal. E criei minha metodologia de treino. Resumindo, fomos para o campeonato. Acabou o campeonato, nós somos vice-campeões brasileiros. Ah, sério? Sério, cara. Que delícia, lá em Brasília. Um mês de treino. Lá no DF. Um mês de treino, cara. Um mês. Nossa. Um mês. Que isso. Aí a turma voltou louca. Imagino, Tô doida. E o professor? Não, aí eu voltei, né, bicho? Não, meu compromisso era até isso aí, acabou, ué. Agora, deixa eu tocar minha vida. Sim, foi só um desafio. Não, 21 anos, faculdade, as menininhas ali, coisa, pegando carona ali na Catalão, aquele negócio todo, deixa eu seguir minha vida. Acabou. Ai. Vai, professor. Ligaram lá pra casa que eu morava. Vai dar treino, não? Estamos aqui, espera. Nós estamos aqui. Eu em casa. Ô, louco, meu. Mas vai continuar? Não, então tá, deixa eu conversar. Aí depois eu conversei com o presidente. Não, continuar e tudo. Resumindo, é o presente momento, tô até hoje. Graças a Deus.
Até hoje, lindo Fernando, isso, nessa rapaz, área. que lindo. E eu, interessante, Nossa. umas 3 vezes, Ai, ai. eu saí, tive para sair. Não trabalho mais com deficiência, Sim. já dei minha contribuição. Aconteceu algum negócio, voltei. Outra vez também, umas 3 vezes. Sim. Aí eu falei, agora eu não largo mais não. Depois eu falei, não largo, tem alguma coisa espiritual, Sim, sim. sei lá o que Aqui é o meu lugar. Aqui é meu lugar, entendeu? Não tem Ai. jeito. Então, assim, a minha trajetória, ela começou aí, Sim. você entendeu? Desse jeito. Não foi nada tramado, nada pensado. Eu fui levado. Sim, que legal, senhor. E eu fui sendo assim, preparado. Aham. E continuo. Hoje mesmo. Estava conversando com uma colega que trabalha lá no Superar, a Flávia. E ela me ensinou umas coisas. Ela falou umas coisas ali que eu, espera aí. Isso eu nunca tinha pensado, não. Que legal. Então, todos os dias a gente aprende. Sim, Todos. sim. Todos. Eu acho que nós não é porque a gente é professor, acho que todo mundo, independente, quem quer que seja, a gente tem que ser uma esponja, sabe? Pronta para... Porque a esponja é aquilo, né? Recebe água, vai inchando, né? Só que não pode ser uma esponja limitada, tem que ser ilimitada, para a gente estar aí recebendo os saberes, a cultura, né? As coisas boas, as energias boas, entendeu? Então, todo dia eu me transformo, porque quando você vai aprendendo, você vai se transformando. Verdade. Não é aquilo que o Raul Seixas falou, né? Da metamorfose ambulante, né? Então, nós somos. Acho que a cada segundo a gente está mudando ali. Legal, João. Não é? Mas a gente enxerga assim, ó, de fora, o que a gente enxerga em você, né? Vou te honrar aqui agora, que você nasceu para isso, rapaz. Porque a gente vê como você lida com a turma, com os meninos, né? Com a turma atípica lá, com os professores também, os liderados e os liderandos, a gente vê como que você sempre tá alegre, como você sempre tá fazendo com o maior carinho, como você tem gratidão pelas coisas. Então, assim, você não vai sair, não. Não sai, não. Já era, não sai, não. É o seu lugar, Então, detalhe, agora eu acho que não tem jeito mais, não. Porque dia 21 de agosto eu aposento. Não, será, não? Aí não. Não, essa eu tenho nada de validade. Essa em primeira mão agora? Não. Então nós vamos ver. Né? Eu vou aproveitar e vou falar com a turma que nós estamos tendo um tanto de mensagem em primeira mão. E o que acontece? O João agora falou que vai aposentar, nós não vamos deixar. Não vamos, mas, ô João... Não, mas sabe por que eu digo isso? É o seguinte, rapaz. Eu comecei, né? De uma forma... Sim. Não tinha planejamento nenhum. Uhum. Agora, tem um planejamento. Igual eu te falei, eu fui atleta, fui corredor. Uma das provas que eu fazia era revezamento. E no revezamento, você tem a distância que você tem que correr, depois você tem que passar o bastão para alguém. Verdade. E eu nunca fui o último homem. Uhum. Eu nunca fui o que ficou o tempo todo com o bastão. Eu nunca levei o bastão para casa. Sim. Eu sempre fui o terceiro. Eu recebia e passava. Passava para alguém. Chegou a hora de passar, sabe? Entendi. Porque o João ele tem que sair de cena para entrar alguém no lugar do João. Sim, sim. Entende? Mas eu sei que nos bastidores você sempre vai estar por ali. Aí é outra história. Fala a verdade. Aí é outra história. Fala a verdade. Um treinamento, alguma coisa, eu sei que você sempre vai estar por ali. Mas então, assim, eu dei uma resumida, né? Porque você começou a falar de vida profissional. Sim. Mas eu não trabalhei só lá no Superar, não. Lá com deficientes, não, cara. É mesmo? Trabalhei em escola regular. Eu trabalhei 28 anos e 6 meses no Colégio São Francisco de Assis. Que isso? Que antes era do Sistema de Ensino Arquidiocesano. Eu comecei lá em 1990. Um diretor, bicho, uma das pessoas mais maravilhosas que lindo, que eu João. conheci na minha vida, professor Marco Antônio Álvares. Que lindo. O que esse homem me ensinou. Imagino. E depois eu dei aula para as filhas dele. Tudo.
E assim, eu tive uma trajetória tão feliz ali, entendeu? Sim. De dedicação, de ajuda, de entrega, de comunhão com a comunidade, que hoje, o meu aniversário, eu não faço meu aniversário, não comemoro, não. Eu sou o convidado. Você já viu um negócio Isso desse? É muito lindo, né? O aniversariante é o convidado. Você sabe por quê? Por quê? Porque os meus ex-alunos do colégio, eles ligam para minha esposa. Ô, Sá, beijo, te amo. Eu tenho que mandar, ué. É isso aí. Mas o que acontece? Eles ligam para ela e falam que a data do aniversário de Joãozinho é tal dia, viu? Pode deixar, arruma a casa aí, o sítio, onde que vai ser. Ó, a turma tá levando a cerveja, a carne, o samba, entendeu? Que só legal. Jeito aí. Esse ano, eles estão falando que eles vão fazer, porque eu vou fazer 60 anos, falaram que vai ser edição especial. Edição especial. Então, eu Isso. sou convidado. Aí Que muita gente bênção. fala, nossa, você fez um festão. Eu falo, não, gente, eu fiquei sabendo na semana e como que é. Ou seja, a relação que eu tive com essa comunidade, muito bacana, sabe? Eu tenho muita saudade dos ex-alunos, dos Passa colegas, a ser família os mesmo, funcionários. Aí outro dia eu encontrei com a menina, a Nath, e ela, filha de uma funcionária, sabe, da Ana Dilce, lá do colégio, e ela falando, não, Joãozinho, como que minha mãe gostava de você e tudo, a gente conversando sobre a mãe dela, sabe? Sim. Outros funcionários, o Cassimiro, tudo. E os meus colegas professores, não vou nem falar o nome de ninguém aqui, porque um tantão, os funcionários também. Mas muito bacana. Ou seja, assim, a minha carreira, né, que começou ali em 86, até o presente momento, eu falo que eu sou muito grato a Deus, porque eu sou muito feliz, porque eu faço o que eu gosto. Sabe? Quando eu levanto, eu sou doido para ir lá para superar. Minha mulher fica assim, não, que ânsia, você ir e tal. Não, amor, eu tenho que ir, tenho que fazer e tudo. Sabe? Mas também quando eu chego em casa, ops, vem ninguém me. Agora eu sou da minha família. É isso. Eu sou da minha família, agora acabou. Saber dividir, isso é muito bom, Tem que dividir. Nossa. Né? Mas, Fernando, assim, é bacana. E eu olho para trás, eu falo assim, pô, vale a pena. Valeu a pena, né? Sim. Aquele investimento que a minha família fez na minha pessoa, né? Porque podia acontecer tanta coisa na minha vida, né? Eu ir para tantos caminhos aí que... Eu não estou falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, não é isso não. Mas assim, eu não sou uma pessoa do mal, né? Eu, você, né? Nós somos do bem. É verdade. Nós somos do bem, nós temos que reconhecer isso. E eu acho que a gente tem que buscar e incentivar mais pessoas sejam do bem. Sim. Né? E quando eu conto isso aí, é para incentivar as pessoas a ir para o caminho do bem. Cada um vai traçar a sua história, seu caminho, sua profissão, o que vai fazer ali. Mas desde que seja para o bem comum. Sim. Nesse caminho bom, né? E isso aí eu tenho certeza. Minha mãe, meu pai, meus tios, né, onde eles estiverem, pelo menos desse quesito aí, eles estão satisfeitos. Graças a Deus. Né? Do incentivo que fizeram. A importância, né, que a família... Que a família, nós tivemos um programa aqui passado com uma psicóloga e ela falou o seguinte, a maior dificuldade que eles têm encontrado hoje em lidar, ela também trabalha com criança atípica, ela falou que a maior dificuldade que ela tem tido ultimamente de encontrar com os familiares é presença. Sim. Ela falou presença, por quê? Ela falou, as pessoas, hoje estão muito distantes das crianças. Então, fica meio difícil o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu na minha. Meus pais também foram muito presentes. Meu pai até que não, porque ele trabalhava viajando. Sim. Mas minha mãe foi muito presente, participou dos projetos, incentivava. Né? Por mais que talvez o negócio falou, não era o que imaginava para mim, mas incentivava. Ah, não, você quer trabalhar disso? Oh, legal, vai. E tá, a gente tinha um momento nosso e tá... Então, a importância que faz isso, né? Eu vou falar, estou nessa câmera aqui agora, vou falar para essa câmera aqui agora, ó, você aí, nós estamos com o João, você que chegou no podcast aqui agora,
O João é professor, o João é dessa área do esporte, hoje com criança atípica, mas teve a vida toda trabalhando com típicos e atípicos, uma história muito linda, e ele deixando aqui para você entender a importância de estar, a importância da presença, né, de você com a sua família, a importância de acompanhar seus filhos, a importância de ser para os seus filhos um super-herói. Isso é muito legal. E não é difícil não, tá? Às vezes é só trocar um pouquinho das telas, né, por brincar de forma mais presencial. Um olhar, né? às vezes. Então, assim, uma conversa, né, João? Então, assim, olha que legal. E o João deixando aqui um tanto de mensagem que ninguém sabia. Quando eles assistirem esse podcast, vão ficar louco. O João vai aposentar. O João vai sair agora e vai só curtir sítio e aqui. Ele vai começar uma história muito legal agora que vocês não vão acreditar. O João é motociclista, porque não pode falar motoqueiro, não. Ele fica louco, não fica? Não. Chega lá e fala, ih, motoqueiros, opa! Eu só não vou falar o nosso bordão. Só não vou falar o bordão do Caveiras, né, Tivande? É os Caveiras? É, rapaz. Então agora tem uma história mais maluca minha. Como você chegou ali nos Caveiras? Cara, eu, desde menino, desde pequeno, eu via, né? As motos, tudo. Sim, eu sim. acho que todo menino sonha um dia em subir numa moto. É verdade. Tá. O tempo foi passando, nunca tive dinheiro, nunca comprei moto, fui pra faculdade, carro, aquele negócio todo, né? E o tempo foi passando e nada de moto. Nada. Até que... Rapaz, quer ver? Nós estamos em 2025, né? 2013. Eu entrei numa motoescola. Minha esposa me incentivou, Sabrina me incentivou. Legal. E ela foi lá, ela praticamente fez tudo. foi lá, e entendeu? Viu, e me intimou e tudo, e vai lá. Aí, rapaz, eu lá, né? Só de primeirinha, aquele negócio todo, né? Tudo. Eu tinha um dinheiro, fui lá e comprei minha Titanzinha, né? Que legal. Legal. Olha só, tinha moto, não tinha carteira. Até que eu tirei carteira. Quando eu tirei a carteira, a amiga de Sabrina, a Ana Amélia, um dia falou assim, agora você pode entrar pro motoclube. Porque você tem carteira e tem moto. Que legal. Aí o motoclube, o que é isso? Não, uma reunião cheia de motociclistas, a gente vai lá, fica falando de moto, escuta rock and roll. Tem festa direto. Aí eu tô assim, gente, o negócio é esse, tudo, olha aqui. Aí um dia, ela falou umas 3 vezes comigo. Um dia, olha aqui meu colete, eu falei, que é pessoal de preto. E o interessante é que um dia, rapaz, já tem muito tempo antes, eu voltando de uma viagem, eu dirigindo, vejo uns 40 camaradas, bicho, me passando, me ultrapassando. Bonito, né? E assim, um senhor, cara, ele olhou pra mim assim, mas o cara me olhou assim, te falando até hoje. Eu lembro dos olhos dele, entendeu? Telepaticamente. De capacete. Tipo assim, você é nosso, cara. Aquilo ficou na minha cabeça, mas... Que legal. Beleza. Não, também não foi bem antes de 2013. Sim. Aí, essa mulher falando tanto, falei, amor, vamos lá nesse negócio desses Caveiras, hein? Quando foi em 2014, nós vamos voltar e tudo. O que era o negócio, Fernando? Um bar... Show. Nós chegamos antes. Aí nós assentamos no passeio na mesa, eu e a Sá. Lá. Eu todo sambista, né? Tênisinho, tal e coisa, calça jeans, camisa colorida e tudo. Veio um camarada todo de preto. Cara, com uma bandeira, ele subiu na grade do bar, assim, mas o cara igual o Homem-Aranha, de pendurou uma bandeira lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu assustei do meu lado, assim. Falei, mas que loucura é essa? Que doideira. Aí, de repente, pega 2 caras com uma churrasqueira grandona, eles vão pro outro lado da rua. E começa a colocar mesa lá no passeio, aqui, mas assim, rapidaço. E eu tô vendo que a movimentação. De repente, descendo a rua, vem um velho.
um barbudão, assim, Barbudão. com rádio, bicho. Um som desse tamanho, assim, escutando. Aí chegou, colocou lá. Primeira coisa que colocou, Creedence. Eu falei, uai, já gostei. Música boa. Eu falei, uai. Música boa. Em termos de música, aí tá pra mim. Feioso ele é, mas a música é boa. Ah, dá pra mim, né? Aí, uma placa. Às quartas-feiras, promoção de cerveja. Eu falei, uai, cerveja mais barata? Dia de vai desse motoclube, tal de motoclube é bom. E a mulher nada de chegar. Até que ela chegou, vocês estão aí, não sei o que e tal. Ela foi lá pro outro lado da rua, cumprimentando todo mundo, aí já tava cheio, e o churrasco comendo solto. E lá, aquele negócio todo, os caras fazendo churrasco, comendo, bebendo, mulher, moto, menino, aquele negócio meio bacana, e o Creedence. Sim. Pá, pá, pá. Literalmente uma família. Não, né? cheio, família, tudo. Não, o povo se abraçando, trocando ideia, de Todo mundo um, se de conhecia. outro, de outro. Não tinha, porque um era um, outro era outro, não tinha esse negócio, não. Aí o cara que subiu na grade foi lá com a Ana Amélia. Ela, não, aqui, ó, ele é o Renato, ele é o presidente. O presidente. Eu falei, o Homem-Aranha é o presidente. Seu lugar é lá. Ô, bicho, logo o cara falou assim, o seu lugar é lá. Você pip. Falei, gostei disso. Questão da aceitação. Sim. Que legal, né? Atravessando a rua, não, aqui, não, pode comer à vontade aí. Eu falei, peraí. Rock and roll. Cerveja barata. Churrasco de graça. É aqui. É aqui mesmo. Tô nessa até hoje. Cadê a ficha de inscrição? Aí entrei, cara. Mas o mais interessante foi o seguinte. Eu era novato de moto, né? Toda quarta-feira, esse senhor que desceu a rua, o tio Vande, ele me dava aula teórica de pilotar moto. Sério? Ô, beijo, quando você tira a moto hoje, igual ele falou, você só anda de primeira dentro de uma quadra de futsal. É isso mesmo. Quando você tira a carteira e vai pra rua, não é? Quando você tira a carteira, eles não te dão uma carteira. Não. Eles te dão um atestado de óbito em branco. Loucura. É, bicho, é um atestado de óbito. Essa foi boa. Sério, é só o legista assinar. Um cara que ficava girando na quadra ali. Vai pra esse pegar trânsito? um trânsito louco dele? Você vai pegar uma Afonso Pena, uma Pedro II, uma Cristiano Machado. Ai. Entendeu? Aí, tanto é que eu... O trânsito ele é insalubre e tem ainda tem a periculosidade. Tem? Você tá doido, cara. Perigoso. Gente, é uma loucura esse negócio. Eu não sei como, que até hoje Detran estuda aí, a Secretaria de Saúde deixa uma coisa dessas. Ninguém, né? Tem que ter uma metodologia diferente, não é possível. É verdade, cara. Bom, aí, rapaz, eu comecei e continuei. E no motoclube, quando você completa 10 anos, tá ali direto com a turma, você é considerado nômade, bicho. Você acredita que eu sou nômade? Que chique! E eu não sabia. Eu, assim, não é que eu não sabia, eu sabia disso. Mas eu nunca fiquei, assim, fazendo conta desse negócio. Falta 2 anos pra eu ser nômade. Não, meu negócio é ficar lá com a rapaziada, com a turma, os eventos, viajar, entendeu? Meu lance é esse curtir, barato. Sim. Entendeu? E no dia, cara, que eu virei nômade, você tem que ver que festa linda, que homenagem, delícia, rapaz. como me homenagearam, entendeu? Que legal. Assim, é literalmente uma família. Nossa, bacana, muito legal. Que muito, legal. muito. Eu já te vi de moto, mas aí, por exemplo, o dia que falou comigo que participava de um clube, eu falei, não, que legal, senhor. Muito. Que legal. E outra coisa, outra curiosidade. Nós tivemos pandemia, né? Sim. Infelizmente, essa tragédia aí. Foi difícil, uma pressão violenta, né? Violenta. Eu tive que... Aí a gente parou. Lá no Superar pararam as aulas. Sim. Só aula remoto, né? Uhum. Eu fui morar lá na minha chácara. Eu, minha mulher e meu menino. Nós fomos lá pra chácara. Todo mundo tava se escondendo. Todo mundo. Então, bora pra lá. Assim, por questão de um mês antes, mais ou menos. Um mês não, uns 2 meses antes
disso tudo. Um dia, a gente falando de cerveja, uma colega lá do Superar falou assim, ô João Bernardo, você gosta tanto de cerveja, por que você não aprende a fazer? Eu falei, eu vou aprender. Aí o Jairão, cara, olhou lá e falou assim, aqui, ó, a Federal vai dar um curso aqui pra fazer cerveja. Tô em casa, de graça. Tô em casa, Federal. Eu me inscrevi ela também, eu e a Hanna, né? É mesmo? Só que aí, pandemia. Aí não teve o curso. Não teve. E nós fomos pro sítio, cara. Aí nós lá, tal. Só que esse negócio ficou na minha cabeça, né? Pô, fazer cerveja. Um dia eu entrei na internet e falei, uai, tem uns vídeos aqui, olha, os caras fazendo cerveja e tal. Aí eu perdi o sono uma noite lá, cara. Perdi, 3 horas da madrugada, pô. Vou ver vídeo na internet. Não tinha que trabalhar de manhã cedo. Sim. Né? Não tinha que acordar às 5h30 da manhã. Tô vendo vídeo. Primeiro vídeo que eu abro lá, Luiz Villani. Quem que é Luiz Villani? Amigo meu. Trabalhou até no Superar. Você tá brincando. Ele também fazendo cerveja. Não. Eu falei, uai, Luizinho. Eu comecei a ver os vídeos dele tudo. Tô procurando. Cara, eu fiquei até às 7 horas da manhã vendo vídeo do Luizinho. Mandei mensagem pra ele e tal. Mesmo? Aí, rapaz, depois ele falou assim, ô João, o negócio é o seguinte, velho. Era meio de semana. Sábado agora eu vou fazer uma cerveja aqui em casa. Vem aqui. Você não compra nada, tal. Pra ver se você gosta disso aí. Que legal. Fui pra casa do cara, bicho. A gente de máscara, fazendo cerveja lá, carregou, tal. Bom, fizemos. Aí hoje, meu hobby maior é fazer cerveja. Cervejeiro artesanal. Sério, cara. Cervejeiro artesanal. Você acredita? Que legal, ninguém acredita. Nossa, mas assim, realmente é um negócio também atípico demais, hein? Um amigo meu de infância falou, João, eu nunca imaginei você andando de moto e fazendo cerveja. Logo você... que legal, João. A vida, né, rapaz? Tem as coisas doidas. E o espaço? Agora até eu fiquei curioso. Depois vou lá conhecer essa... Nesse espaço aqui a gente faz, cara. É mesmo? Você acredita? Porque a gente sempre vê aquela coisa em televisão, é uma coisa assim que eles colocam. Mas é muita grandeza, produção, né? Sim. Eu faço 20 litros. Eu faço 20 litros. Mas eu imaginei assim, como teria que, né, o lugar pra guardar. Aqui, sua cozinha. Tem um fogão? Tem. Sua casa tem uma pia? Sim. Tem uma geladeira? Tem. Então é lá que você vai fazer. É mesmo? Um dia nós vamos gravar. Um dia nós vamos fazer lá na sua casa. Que legal, rapaz. Sério, então nós vamos fazer na sua casa e você vai colocar aqui. E eu vou te contar um negócio, você não vai acreditar. Vou te contar, você vai dar risada agora. Eu venho de uma família também bem diferente, por quê? É uma religião atípica que é o pessoal da Adventista. Eu sempre conto isso aqui porque é legal, porque eu tive essa experiência, né? Sim. Então, se eu tive essa experiência há tanto tempo, tem que compartilhar ela. Então, assim, até os 15 anos de idade, com o meu pai, nós fizemos parte, né, dessa família com a bandeira de uma religião, que é a Adventista. E eles, onde que eu quero chegar? Eles lá são naturalistas, eles são vegetarianos, eles prezam muito para a saúde, né? Então, exercício físico, então assim, é muito legal, muito legal. Esse é o viés que eles exercem. E aí tinha uma coisa, o meu tio, irmão do meu pai, fazia cerveja, só que eles são, olha que louco, eles são abstinentes ao álcool. Eles não... Fazia e não bebia? Não, fazia, mas não colocava álcool. Você vai dar risada. Mas que negócio, fermenta. Tem álcool, não tem como não, ué. E ele fazia de carqueja. Sim. Cerveja de carqueja, a dele preferida. Então, quando a gente ia lá, então eu lembro que ele mostrava lá os recipientes lá, fazia cerveja de carqueja. Era muito doido. E aí um detalhe, não coloquei álcool não, pode tomar pra você ver. Trem fermenta, aquilo naturalmente vira um álcool. Vira álcool, ué. É louco demais. Porque é o seguinte, é a reação, o açúcar que vai fermentar e o produto vai ser álcool. Então, na minha infância, eu lembro do meu tio fazendo cerveja. Ele foi contra a religião. Enganando o pessoal. Porque, tipo assim, só naquele trem fermentar já gerava um álcool. Eles, não, é sem álcool. Pode tomar. Tá. Sem álcool pra turma, né? Sem álcool pra turma. Mas aqui, ele fazia cerveja de carqueja, que legal. Então, né? ao invés do lúpulo de amargor, ele colocava carqueja. É isso. Não, porque antigamente era isso, não existia lúpulo. As pessoas, o amargor boldo,
Colocar o boldo, entendeu? Tudo que amarga, colocava para dar esse gosto. Mas senão nós vamos ficar falando de cerveja aqui. Não é o objetivo. Vamos voltar. Eu tô falando, me traz porque eu começo a devagar. Ó, para quem chegou aí agora, manda esse link desse programa pra família, manda esse link pros amigos, manda pra todo mundo, porque a história do João é muito legal, tá? E ele tá soltando umas aqui que ninguém conhecia, hein? Ó, vocês vão ser privilegiados nesse programa, ouvindo as coisas legais que ele tem pra contar. Ó, se você não sabia, ele já é um nômade hoje lá, nos Caveiras, olha que legal. A vida toda com o atletismo, treinando e sendo treinado, exercendo aqui a gratidão aqui para todos os professores dele aqui, coisa muito bonita. E hoje falou pra gente, infelizmente, que vai ser no Superar, que nós vamos fazer festa de aposentadoria para ele, mas que ele não vai embora não, ele sempre vai estar ali treinando a turma, trazendo cerveja pro pessoal. Eu vou aposentar, mas eu falei que eu vou aposentar, eu não falei que eu vou sair. É, aí, ó. Porque até o coração aqui bateu mais forte, fiquei com medo. Falei, não, gente, não, nós não vamos perder o João vai sumir de lá, não faz isso não. Mas é o que todo mundo às vezes fica com medo quando você fala, né? Fala a verdade. Não, mas a gente tem que aposentar, né? Porque, sim. Até mesmo... como se diz, a gente vai ficar mais velho, né? Entre aspas. Sim. Vamos dizer assim, não é mais velho, né? O tempo vai passando. E a nossa vitalidade não é a mesma. Sim. Só que outras pessoas, né, os mais novos, vêm aí, eles têm que ocupar até para manter. Né? Então, sim, às vezes, a gente tem que sair de cena. Mas, às vezes, eu vou ocupar outra coisa. Eu queria falar, sabe? Fernando, sabe como foi criado aquele centro ali? Não. Ali não chama Superar. Ali não é Superar. É mesmo? O programa Superar, ele foi criado em 94. Sim. Ali é um centro esportivo do programa Superar. Que legal. Do programa. Do programa. Então, quando sim, nós criamos, em 94, o programa Superar, nós não tínhamos um lugar fixo. Para a gente desenvolver atividades com as pessoas com deficiência, nós criamos 4 núcleos que foram em escolas de ensino especial. Na PAI BH, Fundação Dom Bosco, sim, ali da Rua Urucuia. Sim, Matheus já estudou lá, já estudou passou lá, por né? lá, é. No Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus e o Instituto Presidente Roosevelt. Que legal. Eu, professor Elvio, a gente ia para dar aula nessas escolas. Só que o tempo foi passando e fechamos esses núcleos e passamos por outras propostas, outras políticas. Que era o seguinte, uma política pública só de 2 professores não vai dar certo. Então nós temos que ter mais. Então uma delas foi o quê? Capacitação. Ou seja, começamos a desenvolver muito curso de capacitação para profissionais. Sim. Naquela época. Promoção de eventos, porque quando você promove evento, fatalmente o professor que está ali vai ter que preparar os alunos para participar do evento. Você começa a criar uma rotina, uma metodologia para não acabar. Não é verdade? E todo diretor, todo mundo quer ganhar. É verdade. E por aí foi. Até que chegou um ponto que a gente foi criando tanto, e outras pessoas foram chegando, professor Jair, etc. Estou cortando muito. Não, sim. Né? Porque senão eu tenho que fazer um programa só para falar do Superar. E não vai dar tempo. Aí, rapaz, a gente tinha muita dificuldade de achar lugar, porque muitos dirigentes de clubes, principalmente, não emprestavam. E aqueles que emprestavam para a gente fazer as atividades, às vezes o clube não era acessível. Entendo. Teve um campeonato de basquete que foi interessante. O clube maravilhoso, emprestou para a gente, mas era o campeonato de basquete em cadeira de roda. Só que pro cadeirante chegar lá, ele tinha que descer a escada. Coitado. Não, ninguém ia chegar na quadra. Não tinha como. Não tinha, não. E o clube, assim, não, eles ficaram hiper tristes com isso. Eles queriam que colocasse jogo de basquete em cadeira de roda antes dos jogos do basquete que eles tinham lá, sabe? De Campeonato Mineiro, para divulgar, tal, os jogadores deles. Não foi possível. Bem, aí eu comecei a escrever um dia um projeto de um clube, sabe? Que eu sonhava. Meu clube tinha espreguiçadeira. Não, tudo que deficiente. É delícia mesmo, cara. Um negócio muito doido.
Eu tenho que achar isso aí. Era um clube muito... tinha sauna, rapaz, aquele negócio todo. Eu vou estar lá com você. Nesse clube? Eu não vejo que esse clube, não. Esse clube eu era louco demais. Tinha boteco, tinha tudo. Ué, meu clube era assim, rapaz. Que projeto, hein? Ué, lógico, os outros clubes não aceitavam deficiente, então eu vou fazer um que vai aceitar. Isso. Aí... Um belo dia, um secretário, e todo mundo assim, João, você é doido, sua prefeitura, o pessoal ria da minha cara, você é doidão. Um dia o secretário falou, gente, a prefeitura pegou um espaço aí e tal, reformou, o espaço vem pra gente, é um clube, quem tem ideia de um clube, projeto de um clube? Aí eu tenho, aqui ó. Na hora. Ele falou, então é lá, vocês mesmo, não tinha nada a ver com aquilo que eu escrevi, mas eu tinha algo escrito, eu era o único. Aí nós começamos a atividade lá em setembro de 2003. Eu, Elvio, Jairo e o Luizinho. Nós 4. Que legal. Ali não tinha água pra gente beber. É mesmo? Não tinha bola, não tinha nada. Rapaz. O secretário da época chegou, pegou a chave e falou assim, tá aqui, na mão de vocês 4. Se vira. Eu não quero ver vocês 4 lá. Beleza. Ai. Começamos. O que a gente fez? Nós ligamos para essas escolas de ensino especial de Belo Horizonte, tudo. Todo mundo. Falou que, leva a turma para lá, que nós vamos dar aula pro pessoal. O pessoal não entendia, nem a gente direito. Mas quem é deficiente que aparecia lá, a gente dava um jeito. Sim. Entendeu? Aí o Luizinho ficou no tempo de mesa, eu fiquei na quadra, e o Elvio e o Jairo na piscina. A importância de começar. Dois na piscina. Tem que começar. Não, uma loucura, bicho. Uma ideia doida. Hoje eu não faria... Nossa Senhora. Quando você é mais novo, você é afoito, você é mais... Tá vendo? A gente fica velho, diz que tem que renovar, tem que colocar outro aí. Eu falo com os meninos que quando a gente é novo, igual você tá contando aí a história, essa loucura que você tinha aí pra fazer, pra acontecer, hoje você tem que fazer uma planilha no Excel antes. Nossa Senhora, o que é isso? Não, mas muito doido. Olha as ideias, cara. Nós 4. E aparecia de tudo lá, né? Todo mundo. Deficiente físico, visual, intelectual, todo mundo. Resumindo, começamos lá em 2003. Hoje está bem diferente. Nossa. Né? Eu sou testemunha só de disso. analista de políticas públicas ali, nós temos 7. Nós somos 7. Tem 6 assessores de educação física. Olha pra você ver. São formados. Me parece que 28 estagiários. Nossa. É uma turma mesmo. Uma turma linda que tem lá. Nossa. As 2 meninas da limpeza. Sim. Tem a Cristina, que é secretária. Cristina, um professora, abraço. Gente boníssima. Né? E tem a Yara, que é enfermeira. Sim. O doutor Marconi, médico. Quer dizer, médico. Quanto que a gente ia imaginar que ia ter médico ali? Você entendeu? Ou seja, hoje é totalmente diferente daquele setembro de 2013. Não pode nem falar que é o mesmo lugar. Eu imagino. Primeiro, a quadra não era coberta igual hoje, a piscina não era coberta, não era aquecida, aquelas divisórias lá dentro, entendeu? As modalidades, né? Ou seja, era bem diferente. Mas onde que eu quero chegar? Tem que ser essas mutações mesmo, tem que ir mudando. E nós que somos servidores públicos, a gente tem que ter essa consciência que a gente tem que ter esse estudo para a sociedade, né? O que era antes, quer dizer, quando eu comecei lá em 86, era totalmente, depois em 94 totalmente diferente, depois em 2003 diferente, e agora em 2025 nem se fale. Sim. A sociedade é outra, as pessoas são outras, características. Hoje nós temos um grupo aí que a gente nem sonhava, nem existia, nem estava ali vamos dizer assim, no grupo, né, de pessoas com deficiência, que são os autistas. Isso. Entendeu? Por aí você vê as nomenclaturas, né? Sim. Cara, antes era aquele negócio deficiente mental severo. Deficiente mental, quer dizer, a coisa era na deficiência da pessoa. Verdade. Não era no ser humano, não era sentado no ser humano. Você vê que no superar ali, a gente não fala de deficiência de ninguém. Não. A gente fala aluno ou atleta. Isso. A gente enxerga todo mundo como aluno ou atleta. A deficiência aí é outra história. A gente vê o potencial da pessoa. O que ele dá conta de fazer? Então, nós vamos trabalhar naquilo que a pessoa dá conta de
de fazer e desenvolver e ser feliz ali, né? A gente trabalha nessa perspectiva. Sim. Mas eu acho que o bacana é isso, sabe? De ser servidor público é essa questão da gente vislumbrar coisas para o futuro. Entendeu? A sociedade está mudando, isso aqui está mudando, a forma de governar está mudando. Sim. Então a gente tem que se moldar também, entendeu? Porque se você é rígido, daquela rocha ali, aquilo ali, você que vai se quebrar. É verdade. Aí as pessoas perguntam, por que você está tanto tempo? Sim. Você tem que ser esponja e tem que ser flexível, maleável, né? Tem aí hoje aí na rede social, nossos coaches aí, nossos treinadores aí, né, os mentores, que todos se alinham nessa fala sua aí, porque eles falam o seguinte, a capacidade hoje de prosperar e de continuar vivo é de se adaptar. Não é? É o que você falou. Exato. Você falou isso tudo aí. Não é você jogar por terra as coisas que você pensa, os seus sonhos. Não, ao contrário, isso aí é a base. Sim. Mas você tem que enxergar até que ponto você vai, como que é, quem está com você, quem está alinhado, quem não está. Sim. Né? E é a questão de se adaptar mesmo. É verdade. E aí a experiência vai falando mais alto. Vai. Né? Então, assim, é muito legal. Eu quero aproveitar mais uma vez, falar que quem chegou agora, volta lá no início que vale a pena. Muito linda essa história, muito linda, para você conhecer um pouco. E aqui nós estamos falando um pouco da história do João misturado com profissão, com família, com tudo, porque ele é bom de conversa, é parecido comigo, hein? Mas eu quero aproveitar esse momento agora para agradecer essa turma do Superar, onde ele é diretor, professor, super top master. Tem uma turma lá que atende o meu filho com muito carinho, profissionalismo, já há 7 anos. O Mateuzinho tá lá há 7 anos. 7 anos, que coisa, hein? Então eu quero agradecer aquela turma da piscina, do judô, do futebol, da bocha, né? É a maneira correta, né? Da bocha, do patins, da capoeira. E é uma turma, é uma galera. Sempre quando tem vaga, o João falou assim, ó, se a gente falar alguma coisa, sempre tem muitas pessoas lá. Mas eles sempre estão com um sorriso no rosto, estão sempre animados, tentando criar estratégia para atender todos que vão, né, João? Não é fácil. Mas, assim, sempre que vocês podem fazer de melhor, eu falo porque você não vê ninguém lá triste, ninguém lá com cara feia. Aqui a turma trabalha numa felicidade, não é muito legal? Olha, ô Fernando, para trabalhar, não é só no Superar, mas para trabalhar com essa turma, ou você vai para agregar, ou então você não vai. Verdade. Entendeu? Ou você vai para agregar ou você não vai. Né? Deixa para outro. Sim. Por quê? Meio que tem que ter um chamado, né? Que são essa pessoas, atípica, né? São pessoas, né, que você fala atípico, né? Sim. Pessoas com deficiência, Sim. ou os idosos, Isso. né? Esses grupos, digamos, especiais, assim. Isso. São grupos, são pessoas que, e você sabe muito bem, você é pai, né? Sim. De um, eu também sou. Isso, né? legal falar isso. São pessoas que, infelizmente, desde quando nasceram, digamos assim, a grande maioria, sempre recebeu não. Sempre recebeu uma porta fechada na cara. Sim. Aí eu vou ser mais um. Não, essa é a A nossa bater luta. a porta? Eu vou ser mais um. Não. Então, a minha missão, eu acho que minha missão é abrir a porta. Isso. Não é fechar. Só que eu tenho limite também. Lógico. Né? Por Sim. exemplo, hoje, lá no Superar, não tem vaga. Sim. Não tem. E fica mãe lá, meu filho precisa. Eu falo, minha senhora, todos precisamos, todos nós, eu preciso, a senhora precisa, o trocador de ônibus, que nem existe mais, precisa, o lixeiro, o presidente da República, o Papa Francisco precisa. Todos nós precisamos de atividade física. Precisar, essa conversa não cai. É verdade. Agora, o seu filho precisa de atividade adequada, como todo mundo, tem que ser adequado. Sim. Mas o seu filho, mais ainda, Sim. as condições dele. Isso. E muitas vezes a gente não reúne condições. Por exemplo, nós não temos atividades ali individualizadas. Todas são coletivas. A única que é individualizada é a natação. Isso.
onde entra um aluno, um atleta na piscina, e tem um estagiário ali dentro com ele, lá na raia, junto com ele ali. Verdade. É o único que é individualizado. Seu menino faz judô. Ninguém está perguntando se ele é autista, se ele é deficiente físico, o que ele é, não. Ele coloca o kimono ali, ele é aluno de judô. Isso. E ele faz aula numa turminha que você não sabe o que os outros são também, não. É verdade. A não ser que você fique ali, ó, monitorando e catalogando. Não, aquele ali tem isso, aquele... Mas quem que vai ser o idiota que vai fazer um negócio desse? Ninguém vai fazer. Verdade. Ali é menino de judô. Os do futebol, eles estão lá, mãe, coloca lá um meião, tal, aquele negócio, aquela alegria deles, e tudo tá jogando bola ali. Não, tem uma turma ali jogando bola. Da patinação, tá lá, coloca o patins, o capacete, eles estão patinando. Capoeira. Não é né? capoeira. Demais. Ou seja, nós tratamos as pessoas dessa forma. E eu acho que quando a gente tem essa linha de tratar as pessoas dessa forma, ou seja, valorizando o potencial deles, eles se sentem bem. Aí todo mundo quer ir para lá. Com certeza. Você pode ver que o pessoal chega lá, tem mãe que fala, João, dia do superar aqui, o menino acorda 4 horas da manhã, sendo que a gente podia acordar 6. Ele fica doido. No ano anterior, ele já, na noite anterior, dia anterior, ele já deixa a roupa dele toda pronta. Para as outras coisas ele não fala não, mas para vir para cá já deixa tudo prontinho, tudo bonitinho. É isso mesmo. São relatos diários a respeito disso. Sim. Outra, vocês que são família, a interação suas ali, os bate-papos, as trocas de ideia, troca de experiência, de ajuda, isso a gente vê. A gente queria fazer mais, mas não dá, porque se a gente for atuar também no nível mais alto com família, eu vou deixar os meninos, Sim. que eu tenho limite. Sim. Né? Nós já tivemos lá uma época, porque deu uma ginástica para os pais, era muito legal. Tem mãe que fica me perguntando, eu falei, minha senhora, só tá vendo aqui, ó, eu não tenho professor para os meninos. Sim. A demanda. Pra você ter ideia, as segundas-feiras, só que agora encerrou a inscrição. Sim. Toda segunda-feira, em torno de 10 a 12 pessoas, que a gente faz avaliação. Sim. Toda segunda. É muita gente. Entendeu? Sim. Aí a gente consegue absorver, às vezes, uns 4, sabe? Eu fico triste com os outros que a gente não conseguiu colocar em alguma atividade. Mas são os limites. Sim. Né? Agora, nós temos que ir com isso. Com alegria, com prontidão, entendeu? Com certeza que vai fazer um trabalho legal, que vai receber coisa boa. E outra, agora vem o outro lado da moeda. A gente vai lá igual você falou, pô, vocês estão alegres, vocês estão isso, estão aquilo. E a quantidade de coisa boa que a gente recebe? É verdade. Eu mesmo recebo. Me permite. Sim. Pra vocês terem ideia, eu não estou mentindo. Vou achar aqui, cadê? Ah, porque tá ligando. Todos os dias. Sim. Tem uma senhora, mãe lá do Superar, ela me manda uma mensagem. Que lindo, rapaz. Ela me manda uma mensagem. E essa mensagem, algumas eu compartilho. Sim. Com alguns colegas, amigos. Tem gente que fala, uai, mas essa mensagem foi para você, não foi para mim, cara. Essa aqui hoje, eu faço questão de ler, foi para mim. Sim. Eu estava precisando. Vamos lá. Que lindo. Respire fundo. Sinta o ar acalmando o seu coração. Deus tem um plano muito maior, muito melhor que o seu. Amém. Ele não erra. Não esquece nenhum detalhe. Às vezes o caminho parece confuso, mas acredite, há um propósito em cada curva, em cada espera. Confiar sem ver, seguir sem entender, isto é para os corajosos, para quem sabe que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Então, solta o medo, entrega a ansiedade e apenas confia. Seu milagre já está a caminho. Bicho, hoje... Nossa. Hoje, de manhã, que lindo. Eu estava num estado tal, de algumas questões. Sim.
Terrível. A vida, né? Terrível. Terrível. Aí... A mensagem apitou. Recebi, cara. Refleti. Eu tô outro. Sim, mas é isso mesmo. É um carinho. Porque você consegue... Só de saber também o carinho da pessoa. Sabe? Né? Igual você falou daquele ambiente. Como eu compartilho disso, só de estar ali com aquela turma ali, pra mim, é terapêutico. É Exato. muito legal. Aí, meus colegas, eu te falei, tem médico, tem isso, aquilo. Eu estou gerente, eu não sou. Sim. Eu estou. Isso é muito legal ouvir. Né? Isso. Sim. Cara, sem aquelas pessoas, sou nada. Sou nada. Isso é forte, cara. É que a pessoa que tá ali na porta, lá embaixo, aquele senhor que fica ali, que porteiro ali, porque, cara, é fundamental, bicho. Aquelas meninas, aquela limpeza, tudo limpinho ali, tudo bonitinho, Verdade. tudo direitinho. Muito limpo. Se elas não estão lá, bicho, ferrou tudo. Cara, é verdade. Não vou nem falar dos professores, né? Porque aí é fácil. Mas então, assim, a Cristina, velho, que a doideira dela, que jeitão dela. Cara, muito legal. Rapaz, às vezes chega a mãe, um pai, alguém lá, não sei o quê. Ela, não, João, pode continuar fazendo suas coisas aí, porque tem coisa burocrática. Ela conversa, ela acolhe, ela faz graça. Então, assim, todo mundo ali tem um papel fundamental. Tem. Cada um tem seu jeito. É verdade. Nossa. Mas não pode faltar. Se faltar, superar não é o mesmo. Então, superar um todo. Que lindo ouvir onde isso. todo mundo dá da sua contribuição ali, entendeu? Sim. Nós temos nossos problemas? Temos, igual eu te falei. Não, hoje eu fui para lá com problema. Sim. Mas, peraí, agora acabou. Agora acabou, vamos tocar o barco, já, né? Quem vive de passado é museu e professor de história. Bola pra frente. Eu costumo falar o seguinte, que o nosso carro tem que ter o farol virado para frente. Isso. Farol virado para frente. Ele pode ter luz de ré. Mas de vez em quando a gente, não, peraí, vamos dar uma diminuída nisso aqui. Nós estamos meio acelerados. Vamos parar um pouquinho, dar uma descansada. Verdade. Mas os faróis tem que ser para frente. É verdade. Entendeu? Que lindo, João. Você que tá assistindo aí, aposto que você tá se emocionando como eu aqui, né? E olha que eu conheço isso na prática, na íntegra, né? Eu sempre tô com vocês lá, toda terça, toda quinta. Uma coisa que eu observo muito, João, que é legal a gente falar, porque tanto eu quanto você, que nós somos pais de crianças especiais, é que muitas das vezes não sobra tempo pro pai, né? O pai tem uma correria louca. E sempre quem tá lá mais é as mães ou as avós, né? Vamos dizer assim. Então, assim, nós temos poucos pais lá realmente no Superar. Acho que se tiver numa boa, deve ter 2%. Pois é. Fazer um apelo para essa turma, né? Pegando um gancho daquela conversa do nosso início do podcast. Gente, vamos ser mais presentes. Mais presentes. Né? Faz uma diferença tão grande pra gente. Outro dia chegou um senhor lá, eu até assustei. Aí, pai de fulano. Mas meu fulano tem pai? Sério, ué. Eu não sabia, não, ué. Não, ué. O cara tá lá tem 20 anos. Ué, ele tá lá, acho que Supera 2003. Acho que o menino entrou lá 2004. Eu assustei. Ué, mas ele tem pai? Ô, João, você é bom demais. Sério? Não, rapaz, eu assustei todo mundo. Quem é mais velho? O Jairo. Quando eu contei, falei, Jairo? Ele tem pai? Não, porque você viu. Eu não vou ficar perguntando pra tudo quanto é mãe. Você é viúva, tem marido? Não, vou fazer uma coisa dessa. Tem a ficha dos meninos. Na ficha tem um nome, mas na ficha não tá escrito se ele faleceu. Sim. Não faleceu. O cara, nunca veio, nunca foi lá levar o menino para uma aula, para um campeonato, para uma corrida. Tem, né? Nada. Sempre tem os campeonatos. Não, porque às vezes um ou outro você encontra no campeonato, no carnaval, qualquer coisa assim. Agora, 20 anos, você nunca viu o cara? Dá para assustar mesmo, né? A quantidade de coisa que a gente faz. Vamos aproveitar, então, vamos deixar esse apelo, porque... Gente, pelo menos os festivais, nós tivemos uma festa tão linda, né, João? Essas últimas, né? Que foram externas em lugares muito grandes, né? Alguma coisa. A Praça da Estação, Afonso Pena, Savassi, cada coisa linda, né?
Ô pai, ó, levanta aí a poupança do banco, tira essa bunda da cadeira. Uai, se eu deixar só pra mulherada... E vai acompanhar, não é legal? Nossa senhora, não, a gente, igual você falou, pessoa trabalha ali e tal. Ô, gente, mas de vez em quando, eu vou lá ver de onde é que meu filho tá ganhando essa medalha aí. E nós estamos falando assim pra não pegar pesado com eles, né? Não, tô de ler, que depois vão e batem a gente. Não, porque a vontade é pegar pesado, né? Nós temos propriedade pra chegar junto. Aqui é de homem pra homem. Não vem com essa conversa, não. Porque a mulherada tá lá. Ué, reunião... Não, tanto é que a gente mudou, ué. Não é reunião de pais que a gente fala mais. Reunião de família. Porque pai não tem quase nenhum. É verdade, eu sou testemunha disso. Ué? Sempre tô lá e eu fico até sem asco. Fica, ué. Só eu. Mulherio danado, só eu lá no meio, né? Esquisito. A gente fica meio assim, né? Mas aqui, vamos aproveitar que a gente falou de festa, que a gente quebrou o gelo aqui brincando com os pais. E aqui... a gente sempre conta aqui no podcast, dentro da história, que você já contou e muito legal, de família, de trabalho, um episódio engraçado. Aí eu sei que não vai faltar pra você, né? Lembra episódios aí. E aí, às vezes, eu conto alguns, né, que a gente vai. O Matheus foi pro campeonato de judô e eu esqueci a faixa. Ixi, e agora, com o que eu vou amarrar esse menino lá? E tá... Conta alguma coisa pra gente que você tá lembrando aí. Deixa eu ver um aqui, rapaz. Porque sempre tem, né? Eu vou contar uma, cara. Foi... tem muito tempo, quer ver? Acho que foi 2006, se eu não me engano. 2006. Nós fomos pro campeonato da Special Olympics, que reúne pessoas com deficiência intelectual. E nós fomos para São Paulo. Fomos com 2 ônibus. E... o Marcelo do judô. Marcelinho, Marcelo é fera, pô. Marcelinho era o técnico do futsal. Sim. Ele era o técnico do futsal. E lá no futsal, rapaz, tinha um menino, o Joãozinho. Nós paramos, né? Foi na volta, exatamente. Na volta, saímos de São Paulo, aí paramos no lugar para jantar, comer alguma coisa. Não era nem janta. Não era janta. Era um lanche. Sim. E muito menino, aquele negócio... Menino que eu falo assim, atleta, né? O Marcelo, ele descuidou do Joãozinho. Nossa. Ele entrou na fila do self-service. Sim. Ninguém tinha entrado naquela fila. Ele tá lá com o prato, no self-service. Aí nós olhamos assim e tal. Não, Joãozinho, não sei o que é o Marcelo. Não, gente, deixa ele comer ali. Eu pago, deixa ele comer. Porque até explicar para ele também. Sim. Não, só a comida não é essa, é aquela, porque é só um lanchinho. Não, deixa ele comer um pouquinho. E eu não sei o que aconteceu, ao invés do Marcelo acompanhar, o Marcelo deixou ele à vontade. Meu filho, imagina um prato de peão de obra, sexta-feira, meio-dia, a montanha de comida que esse menino colocou. Ai, e o trem era no quilo. Nossa! No quilo. Aí que ficou feio. Menino, foi que a montanha... eu acho que o que ele via na frente... Vai pagar, Marcelo. Não! Nós assim... Pera aí, vamos juntar. A gente... Não, nós temos... Deu mais de 100 facinho. Não, se fosse hoje, fácil. O Marcelinho, não, eu pago. Ele ficou desnorteado. E nós, não, peraí, vamos fazer vaquinha aqui, pagar comida do Joãozinho. Aí ele sentou e os outros atletas, os meninos rindo, tudo com deficiência intelectual. Oh, gente. Você acredita que ele comeu tudo, rapaz? É mesmo, nossa. Não, pelo menos isso. Comeu tudo. Valeu a pena. Não, mas interessante, assim, não esquecemos ele, assim, não é só o Marcelo, nós também, nós todos. Sim. Vacilamos ali, cara, um negócio. Então, é muito interessante essa relação com esses meninos, essas coisas.
Porque esse ficou marcado no nosso coração, entendeu? É verdade. E esse menino, ele sumiu, tal. O pai dele veio a falecer, a mãe dele mais idosa, acho que não deu para as irmãs levar. E a gente tem muita saudade dele. Imagino. Sabe? Muita saudade dele, quem sabe onde ele está. Mas tem muita coisa. Não, se eu contar umas histórias aqui, não vai dar não, principalmente Jairão. Jairão é complicado. O Elvio. Pode contar, mas ficar registrado. Conta a história desses caras. No dia que eu trouxe eles aqui, fazer um podcast aqui, vai ser só de história. Nós vamos juntar, nós vamos convidar. Teve uma, então, que foi comigo, rapaz. Entrou um secretário de esportes novo, camarada. E eu não sei, eu acho que nesse dia eu tava com a... Eu não tava bem, não. Eu não tava muito legal, não. Eu não tava legal, não. Assim, não tava legal, não sei em que sentido. Eu tava... Sim. Não era o dia. Não era o dia. Resumindo. Aí ele chama tudo quanto é funcionário no auditório. Aí foi todo mundo para o auditório lá. Senta todo mundo. Não, porque eu vou falar, vou me apresentar, eu sou fulano de tal, não sei o quê. Aí eu levantei a mão. Não, dá licença, não. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor vai abrir para perguntas aí? Não vou abrir, não! Só eu que vou falar! Perfeito, só você que vai falar. Então tá. Então tá bom. Só que eu acho que o cara não tinha nada para falar. Acho que em 10 minutos ele falou tudo. Aí eu falei, ô João, então já que você quer perguntar, o que você quer perguntar? Eu falei, não, a reunião nossa aqui, qual que é o teto? Que hora que vai acabar? Ô bicho, eu vou fazer de sacanagem com o cara. Aí, vai de sacanagem. Não, o cara levou ficar um amigo nosso. Aí ele, que hora que você termina? Que hora que é o seu horário? 18 horas. 18 horas termina a reunião. Falei, perfeitamente, nós vamos ficar aqui até 18 horas. Todo mundo começou a rir, né? Todo mundo olhava pra mim. Aí depois, gente, uma pergunta. Ninguém não. Ô, João, você tem mais uma? Eu tenho várias. Eu tenho várias. Pode perguntar. Eu falei, qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão aqui de secretário de esportes? Ah, rapaz. Já que vai demorar. Esse cara, bicho, é a mesma que a sua! Porque você tá achando que eu sou moleque, não sei o quê, e papapá. E o cara começou a me xingar. O cara começou. Aí, mais uma pergunta. Você não quer falar mais não, João? Então acabou a reunião. Acabou. Deu meia hora o negócio. Não deu meia hora. Aí, os meses passaram. E esse cara foi vendo a gente trabalhar e tudo. Sim. Um dia nós fizemos um evento e terminou. Não, o cara ficou amigo nosso. Nós saímos para tomar cerveja. Aí lá na mesa, no boteco, nós lembramos desse trem. Aí ele tá assim, ô João, mas você também, poxa, eu acabei de entrar, nunca te vi, não, eu nunca fui secretário de esporte, você me vem com aquele negócio, pô, visão, missão, ô João, pelo amor de Deus, cara. Ah não, como é que você faz um negócio desse? E eu rachando de rir, né? Aí ele virou e falou assim, você não sabe da maior, rapaz, você sabe por que eu fiquei nervoso com você? Quando eu entrei, eles me deram uma lista escrita assim, os perigosos da Secretaria de Esporte. O seu nome era o primeiro. Era perigoso, cara. Sério, ele falou que meu nome era o primeiro. Ele falou. Você estava entre os perigosos? Perigoso, cara. Eu era perigoso. Eu falei, uai, perigoso de quê? Que eu ia matar o secretário? Que eu ia fazer complô? Aqui dentro de aluguel? Não, sabe, assim, ia fazer complô. Gente, aí loucura, ele tá assim, eu entendi o porquê perigoso. Por quê? Porque você é chato. Você e essa turma do Superar, vocês querem fazer pelos deficientes. Vocês querem fazer. Sim. Então, vocês ficam cobrando. Ô, secretário, precisa disso. Ô, secretário, precisa daquilo. Ô, secretário, não sei o quê. Ô, secretário, não sei o quê. Vocês ficam assim. Aí os outros ficavam... Mas, na verdade, os caras são burros. Porque vocês estão trabalhando para nós. Porque quanto mais você faz,
mas eu apareço. Verdade. Com certeza. É bom pra eles, né? Entendeu? Quanto melhor você faz seu trabalho... Sempre levar eles. Vai levar, ué. Só que vocês são muito chatos. Vai lá. São chatos demais. Nossa senhora. Mas o cara não saía da nossa sala lá depois. Mas tem muita história, né? Não, ele não saía da nossa sala. Uma figura. Não vou falar o nome dele, não. Uma figuraça, velho. Figura. E mas, assim, a gente tem... Eu, particularmente, eu tenho saudade dele, entendeu? Porque ele sumiu, cara. Sim. E o cara sumiu. E esse... Sei lá. A gente fica sem saber, né? Até se procura, né, exatamente. Eu não sei se eu procuro. Se às vezes a pessoa quer. Sim. Entendeu? Sim, tá precisando. Porque tem tempo, outros, né, que deixam o contato e tal, verdade, né? Igual agora saiu a Adriana Branco. Ela, não, João, aqui, ó, você tem meu telefone, qualquer coisa você me liga, não sei o quê. Eu já liguei pra ela, já ligou pra mim, entendeu? Legal. Aquele negócio pra minha esposa, sim, sabe? Tudo bem. Agora, outros não, você fala, pô, às vezes o cara quer até esquecer que aconteceu alguma coisa nesse meio político aí, não quer falar. Às vezes é o tempo dele, né? Exato. Vamos respeitar, né? Tem muita coisa bacana aí. Que bom. Nós temos aqui no nosso podcast também um momento de agradecer. E aí, esse podcast aqui, a gente sempre agradece. Nós temos um patrocínio aqui e você vai receber lá, hein? Hoje, porque nossa produção tá desfalcada, então faltou a turma que ia trazer pra gente o açaí, porque aqui a gente não termina em pizza. Aqui nós sempre terminamos em açaí. Que legal! Nós vamos te mandar lá no Superar, tá? Pode esperar. Na próxima terça-feira, né, produção? Quando eu estiver indo pra lá com o Matheus, nós vamos levar. Hoje a produção ficou desfalcada aqui, galera, pra você de casa ficar sabendo. E aí não tem aqui a caixa de açaí, não tem aqui, nós vamos estar servindo o João, mas ele vai experimentar em casa. E você, em algum lugar desse vídeo, ou vai ser aqui, eu nunca sei onde eles vão colocar, o pessoal da produção, mas vai ter o contato. É o LD Açaí, nosso amigo Lelê, e o Sou Domingos. Falei que eu ia mandar para ele uns abraços aqui no podcast, que ele falou, você não lembra de mim lá, né? Um abraço pro Sou Domingos, lá da LD Açaí. E aí, eu deixo para você também fazer os seus agradecimentos, que ó, parece que não, mas a gente batendo papo, então nós temos já 1h38. Tudo? Que isso? 28. Passa rápido, né? Nossa Conversa senhora. boa. Daqui a pouco isso? a turma tá te ligando aí, porque você tá fazendo falta lá, hein? Mas o que acontece? Então, assim, eu quero agradecer o LD mais uma vez. Ele sempre tá mandando pra gente aqui o lanche, ele patrocina essa turma aqui. Então, assim, Deus abençoe vocês e agradecemos aí. E vamos honrar vocês aqui, deixando o contato pra essa turma de casa experimentar, porque é muito bom, hein? E você, João, quer agradecer alguém? Você fica à vontade. Eu gostaria. Nessa câmera aqui, ó. Nossa senhora, eu tenho uma lista, tá? Mas é muito sério e como eu falei assim da minha vida, né? Em primeiro lugar, todos os meus familiares, né? Meu pai, minha mãe, meus tios e especialmente minha esposa, Sabrina, meus filhos, Luísa, Lara, Samuca, meu genro, Gilson, meus netos, né? Larissa, o Heitor, entendeu? Então, minha família, minha base, né? É um agradecimento que eu não tenho como agradecer. E, logicamente, todas aquelas pessoas com quem eu trabalhei, Colégio São Francisco, na prefeitura, se eu ficar falando nome aqui, eu ficar até amanhã. Sim. Agradeço muito, porque se não fossem vocês, eu não teria desenvolvido trabalho nenhum. E fazendo parte dessa base, todos os meus professores, desde a minha professora lá do pré-primário, né? Que lindo. Até os professores que eu tenho até hoje, um agradecimento especial, sabe? Porque as profissões estão aí. Mas se não tiver professor, não tem profissão nenhuma. Eu sou um professor, eu tenho orgulho de ter essa profissão, eu gosto. Eu queria deixar o meu carinho todo especial por eles, certo? E não vou me alongar muito, porque... Vamos eternizar esses agradecimentos aí. Eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer você. Tá? Que esse irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe nós todos. Você para mim é um exemplo, de verdade. Obrigado. Sério. Desde quando eu te vi no Superar, você é diferenciado, sabe? E assim, eu amo ir naquele lugar porque eu te falei que para mim é terapêutico. Sim. Sabe, eu tenho como uma missão com meu filho, sei que você tem um filho também especial, sei que você sabe do que eu tô falando.
E eu amo estar ali. Ô, Fernando, eu só não agradeci 2 grupos, porque para mim vai ficar até difícil. Que são nossos atletas e os familiares, entendeu? Porque ali não é agradecimento, é convivência. Entendeu? É convivência. É pesado, né? É. A gente emociona, às vezes de casa você não tá entendendo por quê. Porque pra gente, quando tem alguém que realmente faz assim, ó, tem um coração desse tamanho, pra gente é difícil até falar. Eu tô lá com o Matheus sempre às terças e quintas, e eu posto aí, você de casa assiste. É muito legal você ver a felicidade que eles ficam. O que ele falou da criança acordar às vezes 4 horas da manhã, porque hoje tem dia de ir no Superar, é a pura verdade. O Matheus fica super ansioso para ir no Superar, não por causa da piscina, mas por causa dos professores. E ele fala, Sabrina, hoje a Sabrina tá com ele, a Ana, né? E sempre teve outros professores, Marcelo, ele fica louco, judô, Marcelo. E aí sempre passou a Gabi por lá, muita gente. Então, se a gente fosse agradecer aqui, igual você falou, era uma lista. Então, assim, pessoas que já passaram, né? E chegou o tempo de voar, e outras que estão lá, fazendo com esse coraçãozão aberto aí, essa criançada ficar tão desejante de estar lá, que acorda 4 da manhã. Isso é a pura verdade. Então fica aqui o meu agradecimento, né, na pessoa do João, representando aqui, né, o Superar, aquela turma toda lá. Eu agradeço demais o carinho, o profissionalismo que vocês têm comigo, com a minha família, com o meu filho. E assim, o que eu posso fazer hoje realmente para retribuir isso é só deixar aqui registrado, igual eu brinquei com o João, vamos eternizar, né? Vamos eternizar essa história linda do João, vamos eternizar esses agradecimentos aqui. Muito obrigado, viu? Nós estamos lutando pela inclusão, né, João? É legal falar sobre isso. Você viu quando ele começou, não tinha acessibilidade para ir num jogo de basquete, não teve porque não tinha lugar para os cadeirantes descerem. Então, assim, são brigas, são lutas que eles já vêm travando há tantos anos que hoje a gente vê o resultado. E isso é muito lindo. É deixar de esconder as crianças que ficavam escondidas em casa, né? É usar uma linguagem mais adequada, né? Que antigamente não tinha. E chegar hoje com esse projeto tão lindo que existe. E hoje eu estou aqui honrando o Superar na pessoa do João. Né, um cara topper, master, super, motoqueiro. Oh, não, motoqueiro não. Eu falei pra irritar ele. Motoqueiro não. Motociclista, cervejeiro, paizão, atleta, sempre foi, e que lidera essa turma do atletismo aí. Professorzão, com coração gigante, não tem como falar. Então, para você de casa, Deus te abençoe grandemente, abençoe sua família. Muito obrigado mais uma vez. Manda esse link para a turma toda que você puder ir, porque essa história vale a pena o pessoal ficar conhecendo. E muito obrigado, tá? Semana que vem tem outro. Toda terça-feira a gente no ar com um programa super bacana. Mais uma vez, obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu, João. Um abraço. Obrigadão. Vamos lá.